Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, aqui no canal Juventude IBNC, que é o canal dos jovens aqui da Igreja Batista Nacional no Cajuru, aqui de Curitiba, no Paraná. Então, nós damos as boas-vindas a você que está nos assistindo, a você que é nosso irmão, que já é membro aqui da igreja, você que está passando aqui pela primeira vez, você que ainda não nos conhece, é uma honra ter você conosco. É um motivo de muita alegria para nós. Eu quero dizer para você que aqui nesse canal, além dessa aula que você vai assistir agora, existem outras aulas já publicadas, então dá um confere lá, assista as outras aulas, tem um conteúdo muito legal disponível. Além de outros conteúdos que os nossos jovens publicam, ministrações, eventos, retiros, enfim, tem muita coisa boa nesse canal, então navega nele e curte toda essa programação que a gente tem disponibilizado através do Juventude IBNC no YouTube. Nós temos também a nossa conta, né, no Instagram, o Regenerados, lá também tem bastante conteúdo, informações, avisos, muita coisa interessante, então se liga lá, comenta, entra em contato com a gente através do Instagram e também fica ligado aí nas nossas programações, a gente sempre está dando os avisos, os anúncios por lá. Convido você a visitar o nosso canal da Igreja Batista Nacional no Cajuru, no YouTube também, o canal IBN Cajuru. Ali você tem as nossas programações, os nossos cultos ao vivo. Então, a gente quer convidar você a participar conosco e convidar mais alguém para estar com a gente através do canal IBN Cajuru. Esteja com a gente, não fique de fora, é muito importante, tem sido muita bênção, muita coisa boa que a gente tem disponibilizado ali. Se você não assistiu a primeira aula, esta aqui é a segunda parte do tema A Resposta de Eliú. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu convido você a assistir. De preferência, se você puder, dá uma parada aqui nesse vídeo, assiste a outra aula primeiro e depois volta para cá, porque é importante você ter a visão do todo e a primeira parte, tudo aquilo que a gente já falou. Quero convidar você a ler, a estudar, a meditar, a passar tempo com a Bíblia, que para nós é um verdadeiro tesouro, é a nossa vida. Então, passe tempo com a palavra de Deus, passe tempo com Deus em oração e na palavra. E quero convidar você a também ler o livro de Jó. Faça a leitura desse livro com atenção, mais de uma vez. Faça paralelo com outros textos. Tem muita coisa em Salmos que se aproxima bastante de Jó, além de outros textos dos profetas. Não há limites para a riqueza que você pode extrair do livro de Jó. Então, vai lá, faz esse esforço, dá essa prioridade para a palavra, estude o livro de Jó, que é em cima dele que a gente está fazendo, então, essas nossas aulas sobre a resposta de Eliú, e nós vamos ver o que isso significa hoje com mais detalhes. Tá? Eu queria começar lendo um texto que está em Romanos, no capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, nessa nossa reflexão sobre a história de Jó, nós vamos buscar maior conhecimento, maior compreensão a respeito da justiça de Deus. E nós vamos fazer, então, através dessa reflexão, uma revisão do nosso próprio conceito de justiça. E o grande objetivo aqui é a gente amadurecer, a gente ter um aprofundamento, na nossa relação com Deus. Esse é, nos desenvolvermos. Então, esse é o grande objetivo. Além de tudo, eu creio que Deus quer trazer para o nosso coração esperança, ânimo, para a gente continuar, para a gente prosseguir em meio a tantos dilemas e a tantos sofrimentos que a gente pode experimentar nessa vida. Quero fazer aqui uma remarca, quero fazer aqui um ponto de salientar algo aqui contigo,
Jó, a gente vai ver que a vida dele é um caso extremo de perda, de dor, de sofrimento. É um caso muito extremo. Obviamente que eu e você, eu tenho certeza que a gente não passa por esse mesmo nível de problema, de sofrimento que Jó estava passando. Então, por isso mesmo, eu acredito que as lições que Jó aprendeu, as lições que nós podemos extrair aqui, servem muito bem para nós hoje. Quanto mais nós que não sofremos da mesma medida que Jó, podemos aprender com a história dele. Vamos lá então? Mas antes de começar, eu convido você a tirar um tempinho agora e orarmos a Deus, orarmos juntos aqui ao nosso Deus, ao nosso Senhor, em gratidão por esse tempo tão precioso e pedindo a Ele que fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Tu és, Senhor, justo, bom, verdadeiro. O Senhor conhece todas as coisas. Tu és o Criador, o Fundador e aquele que sustenta toda a existência e toda a vida. Em Ti, Senhor, está todo o conhecimento, toda a verdade. Por isso, Pai, nós buscamos a Ti nessa manhã. Nós Te adoramos como Deus, como Senhor. E nós nos entregamos aos Teus cuidados, à Tua direção, à Tua vontade. E nós clamamos a Ti que venha o Teu reino sobre nós. Ó Deus, que a Tua palavra alimente a nossa vida. Ó Deus, que ela nos sirva de esperança, de conforto, de consolo, de ensino, de correção, para o nosso crescimento, Senhor, e amadurecimento na fé, na esperança, no amor que nós temos pelo Senhor, e que o Senhor venha se revelar mais a nós. Ó Deus, apesar de nós, tão falhos, tão pequenos, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Ó Deus, nós clamamos a Ti pela Tua revelação, através desse estudo, dessa meditação, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você lembrar da nossa primeira parte desse estudo, nós fizemos ali algumas considerações bem legais e eu quero resumi-las aqui e já fazendo a entrada nessa segunda aula, que se trata do seguinte: se Jó era um homem tão temente a Deus e tão justo, tão correto no seu viver, como está escrito lá em Jó, no capítulo 1, nos versículos 1 e no versículo 8, por que Deus permitiu que ele sofresse tanto esses sofrimentos? A gente vê descritos tanto no capítulo 1 de Jó, como no capítulo 2 desse livro, e falam de perdas terríveis, perdas de todos os seus bens, ataques de salteadores, de povos ali que vieram saqueá-lo, roubar as suas criações de animais, que eram imensas. Nós vemos os seus servos sendo assassinados e vemos catástrofes naturais que ceifaram a vida de outros servos, mas também de todos os seus 10 filhos. Então é uma tragédia muito grande. E a segunda pergunta que a gente pode se fazer é: por que Deus permite que pessoas boas, inocentes, sofram? Por que Deus permitiu por que Deus permitiu que você passássemos por algo ruim? Muitas vezes a gente pode olhar para Deus e dizer: eu não mereço isso. Será que Deus é injusto? Eu gostaria então, após compartilhar com você agora, após esse período de sofrimento, o que o livro de Jó nos traz. Então, nós vamos ver quais foram as primeiras reações que Jó teve, o que esse livro de Jó nos descreve, quais foram suas palavras, de que forma ele abordou esse sofrimento todo. O que nós podemos perceber é que houve um período de tempo que se passou. Em um dado momento, 3 amigos de Jó vêm visitá-lo para dar consolo. Eles ouvem a respeito de todas as tragédias que Jó passou, então eles vêm para visitá-lo, para consolá-lo, para ser solidários com ele. E aí a gente vai ver como funciona essa interação.
Muito bem, no capítulo 3, no capítulo 3 está escrito que esses amigos de Jó, ao chegarem, eles permanecem um período de 7 dias se lamentando, chorando, sentindo a dor, né, daquela situação, porque Jó estava num estado terrível. Além de perder todas as coisas, ele havia perdido sua saúde, ele estava coberto de feridas, de úlceras, ele estava num estado realmente deplorável. Então eles passam um período ali, enquanto Jó não falou, não se pronunciou, eles também permanecem calados, e Jó começa então a falar. Nós vemos no versículo 11 do capítulo 3, que Jó diz assim: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Versículos 20 e 21. Por que se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venha e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros escondidos? Verso 25. Porque sobreveio aquilo que eu temia e me aconteceu o que eu receava. Nós vemos aqui, Jó está em tamanho sofrimento, ele, conforme o tempo foi passando, ele foi se entristecendo, se amargurando de tal forma, que ele então começa a olhar para a vida dele e ver que a vida dele, no entender de Jó, não fazia sentido, e ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, ele começa a pedir que aquele dia não tivesse acontecido. Dá para perceber que Jó está num estado de muito sofrimento e de muita dor, de muita amargura na alma dele, de muita tristeza. O versículo 25 dá uma pista muito interessante para nós, quando ele diz que sobreveio a ele aquilo que ele temia. Aconteceu a ele aquilo que ele tinha receio, aquilo que ele receava. Ora, quando a gente volta lá no capítulo 1, no versículo 5, a gente vê que Jó, ele oferecia sacrifícios por todos os filhos dele quando eles se reuniam para passar um tempo juntos em banquetes, porque se eles tivessem pecado de alguma forma ou blasfemado contra Deus, Jó queria então sacrificar ali animais, fazer essa função de sacerdote para que o pecado deles fosse expiado, fosse perdoado. E aí a gente começa a entender então o conflito que está acontecendo na mente de Jó. Porque justamente por que ele fazia esses sacrifícios, etc. Porque ele era, primeiro, um homem temente a Deus. Ele entendia que os caminhos deviam ser retos diante de Deus, a gente deveria fazer as coisas corretas diante de Deus, e então ele queria estar com o pecado dos filhos dele coberto com sacrifícios. Então, na mente de Jó, ele e a sua família precisavam andar de modo justo, mas também justificados, através dos sacrifícios diante de Deus, pelo temor que ele tinha a Deus, mas também porque isso trazia sobre ele a proteção, a tranquilidade, a prosperidade. Então ele via que o resultado, de ter essa vida diante de Deus que estava correta, era que ele então tinha o favor de Deus em tranquilidade, em prosperidade, em muitos bens, uma vida tranquila, honesta e honrosa. E agora, diante da situação que ele está, ele começa a se lamentar, E é como se ele dissesse assim: ora, se no final de tudo era para eu passar por isso, se esse era o meu fim, então por que eu nasci? Começa a se desenhar um dilema, esse dilema do coração de Jó, e a gente vê então que logo em seguida, os amigos de Jó, um deles, chamado Elifaz, é o primeiro que começa a responder. E ele então vai fazer algumas considerações, ele vai dar a resposta para Jó. Qual que é a intenção deles aqui? É trazer ânimo para Jó, é trazer Jó uma palavra não apenas de esperança, mas também de confronto. Veja o que eles respondem. Capítulo 4, eu vou ler os versículos 3, de 6 a 8, e no 5, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim: Tu tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas.
Acaso a tua confiança não está no teu temor de Deus e a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Lembra-te disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu? E os corretos? Onde foram instruídos? Pelo que tenho visto, quem planta o pecado e semeia o mal, haverá de colher isso. E no capítulo 5, então, dos versículos 17 e 18, diz assim: Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso, pois ele abre a ferida, mas ele mesmo a trata, ele fere, mas as suas mãos curam. Ora, o que a gente pode observar nessas falas tanto de Jó como de Elifaz? Bom, Elifaz aqui ele vai trazer uma ênfase no seguinte: Jó, você foi exemplo para muitas pessoas. Você ensinou muitas pessoas. Jó, você era um exemplo de que um homem que tem temor a Deus, ele pode ter a sua confiança firmada nisso. Jó, a sua esperança sempre esteve na sua integridade. E eu acho muito interessante essa frase quando ele diz ali, no versículo 7 aqui do capítulo 4, lembre-se disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu? Me dá uma forte impressão, é como se Elifaz estivesse lembrando as palavras do próprio Jó. Ao ler o livro de Jó, nós vamos perceber que ele era um homem não apenas próspero, rico, cheio de filhos. A Bíblia diz que ele era um homem mais importante, mais poderoso, mais rico do Oriente na época em que ele viveu. Mas para além disso, ele era um homem, ele era um líder. Ele era alguém que era conhecido. Ele era alguém que se assentava nas assembleias solenes das cidades. Ele tinha ali, na entrada das cidades, era comum que os anciãos, aqueles que exerciam a justiça, o governo, se assentassem para deliberar questões. Então, dá a entender aqui que o que Elifaz está querendo lembrar a Jó é: você já nos ensinou a respeito disso. Você é um homem conhecido por ser temente a Deus e ensinar que o temor a Deus traz o benefício da proteção, da bem-aventurança, do bem-estar, da vitória. E agora você está numa situação que não demonstra isso. Ou seja, aí ele vem e começa a argumentar com Jó. Quando foi que o inocente já pereceu? Onde você viu, Jó, você se lembra de ter visto que os corretos foram destruídos? E aí ele termina dizendo: pelo que tenho visto, quem planta o pecado e semeia o mal, há de colher isso. Ora, então aqui começa, a partir dessa fala de Elifaz, Jó então começa a trazer tudo aquilo que está na mente dele. E depois nós vamos ver que há uma teologia, uma compreensão sobre a vida e a relação entre as pessoas e Deus, e a mente de Deus, e as coisas que acontecem ao homem, e eles vão revelar isso através desses pensamentos, dessas ideias. Eu quero passar rapidamente em alguns textos para não apenas citar para você, mas a gente vê essas pistas sobre o que havia na mente de Jó e o que havia na mente dos seus amigos através das Escrituras. Você vai ler lá no capítulo 6 que Jó então começa a trazer as razões para o lamento dele, falar a respeito do sofrimento dele, e ele começa a dar pistas dizendo que ele era alguém que estava sendo afligido por Deus. Então ele reclama, de ele ter sido, na situação em que ele estar sendo abandonado pelos seus familiares, estar sendo não compreendido pelos seus amigos. No capítulo 7, eu queria destacar aqui o versículo 2 para ilustrar o pensamento dele, dizendo assim: como o escravo que anseia pela sombra e como o assalariado que espera pelo pagamento, versículo 3, capítulo 7, assim me deram meses de desengano e destinaram-me noites de aflição. Então ele faz aqui um comparativo como alguém que trabalhou
que está ansioso para receber o seu pagamento e esse pagamento não chega, está sendo retido. E a pessoa não está tendo o retorno daquilo que lhe é devido. Capítulo 9, versículo 17, diz assim: pois ele me quebra com uma tempestade. Ele aqui é Deus. Jó está dizendo: ele me quebra com uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem motivo. É tudo a mesma coisa. Isso está no versículo 22. É tudo a mesma coisa. Portanto, digo, ele destrói o correto e o ímpio. Versículo 24. A terra está entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele que faz isso, quem poderá ser? Então aqui Jó declara, nesse capítulo 9, você vai ver Jó declarando o grande poder de Deus, que tem um saber, um conhecimento e um poder supremo. Ninguém pode medir forças com ele, nem conhecimento com ele, mas que agora está numa posição de adversário de Jó, né? Como se estivesse ali pleiteando uma causa com Jó. Então ele vai dizer que Deus é soberano, faz o que quer, ainda que ele esteja inocente, né? E ele vai reclamar que Deus permitiu que os planos dos ímpios, daqueles que vieram lhe roubar, prevalecessem. No capítulo 10, versículos 2 e 3 está escrito assim: direi a Deus, não me condenes, mostra-me porque estás em disputa comigo. Sentes prazer em me oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e em favorecer o plano dos ímpios? Versículo 8 do capítulo 10. Foram as tuas mãos que me fizeram e me deram forma, e agora te voltas para me destruir? Então Jó, ele faz, né, esse apelo: Deus, o Senhor é o meu Criador, por que o Senhor me permite estar passando por isso? Por que o Senhor está agindo contra mim? No capítulo 12, versículo 6, diz assim: nas tendas dos assoladores há descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que carregam o seu Deus nas mãos. Jó faz aqui uma alusão, ele chama aqui a sua argumentação, o fato de que povos que vieram lhe roubar, etc., são idólatras, não são servos de Yahvé, servos do Senhor, mas são aqueles que carregam os seus ídolos nas mãos. E Jó está dizendo: ei, eu não sou assim, mas na casa deles há descanso e na minha há tormento. Capítulo 13, versículos 3, 18, 23 a 24. Diz assim: mas falarei com o Todo-Poderoso, quero defender-me diante de Deus. Já preparei a minha defesa e sei que serei justificado. Quantas iniquidades e pecados eu tenho? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me consideras teu inimigo? Já está falando com Deus. Capítulo 21, versículos 7 a 9. Por que razão os ímpios vivem, envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas famílias estão em paz, sem temor, e a ameaça de Deus não está sobre eles. Versículos 23 a 25 do capítulo 21. Um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com o corpo saudável e com os ossos fortes. Outro, pelo contrário, morre amargurado, sem ter experimentado o bem. Capítulo 29, versículo 2. Ah, quem me dera voltar a ser como nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava. Versículo 7. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava a minha cadeira. Versículos 11 a 18 do capítulo 29. Todo o que me ouvia considerava-me feliz, e todo o que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. Eu me vestia de retidão,
que me servia de vestimenta. A minha justiça era como o manto e um diadema. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos do perverso e arrancava-lhe a presa dos dentes. Então dizia eu, morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. Ou seja, eu estarei seguro e morrerei cheio de dias, muito idoso, né? Que era um símbolo de prosperidade. Capítulo 30, versículo 26. Mas, enquanto eu aguardava o bem, veio o mal. Esperando a luz, veio a escuridão. No capítulo 31, Jó faz uma defesa da integridade dele, dizendo assim: Deus me pese em balanças fiéis e constate a minha integridade, se tenho desviado os meus passos do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se as minhas mãos estão manchadas. Aqui ele faz depois uma série de citações a respeito de adultério, corrupção, perversão, né? A perversão do direito em julgamentos de causas, não atender ao necessitado e a idolatria. De tudo isso Jó se defende. Então, o que a gente pôde ver nesses textos aqui? Jó trazendo uma série de argumentos para dizer: eu não entendo por que eu estou passando pelo que eu estou passando. Por que Deus se tornou um adversário contra mim? Por que eu sou alguém contra quem Deus está lutando, contra quem Deus está pelejando? Porque olha a minha situação, mas olha a minha vida. Muito bem. Por que Jó vai fazendo todas essas argumentações nesses capítulos todos, que são apenas exemplos? Na sua leitura você vai ter muito mais riqueza, muito mais textos a esse respeito, né? Toda essa argumentação. Porque a cada vez que Jó fazia uma fala, os amigos dele vêm e apresentam algum tipo de contra-argumentação. Eu vou citar alguns textos para a gente ver coisas que os amigos de Jó falaram, né? Primeira delas aqui, capítulo 8, versículo 3 e 4. Será que Deus deturparia o direito? Será que o Todo-Poderoso corromperia a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Faz uma lembrança aí do que a gente falou lá no começo da aula e na aula passada. Jó sacrificando pelos seus filhos. E aqui eles vão dizer assim: olha, se os seus filhos morreram todos, é porque eles pecaram e Deus os assolou, Deus os castigou. No capítulo 11, versículos 10 a 12, eles dizem assim a Jó: se ele passar e prender alguém e levá-lo a julgamento, quem poderá impedir? Pois ele conhece os homens falsos. Assim, quando vê a maldade, não atentará para ela? Mas o homem falso alcançará entendimento só no dia em que a cria do jumento selvagem nascer homem. Então aqui eles começam a ser sarcásticos com Jó, né? Porque eles consideravam que Jó estava totalmente sem noção, né? Capítulo 15, versículo 20. O ímpio vive em angústia todos os dias, assim como o opressor, por todos os anos que lhe estão reservados. Capítulo 20, versículos 4 e 5. Não sabes que desde a antiguidade, desde que Adão foi posto sobre a terra, o triunfo dos maus é breve e a alegria dos ímpios é apenas momentânea? No capítulo 22, nós temos Elifaz, um desses amigos de Jó, aí ele já parte por uma acusação direta. Ele diz assim: Jó, você é cheio de pecados. Ele vai dizer o seguinte no versículo 5 do capítulo 22. Por acaso a tua maldade não é grande e as tuas transgressões sem limites? E aí ele acusa Jó de uma série de coisas, como exigir penhor de alguém sem motivo,
negar água a quem estivesse sedento e pão a quem estivesse faminto, negar o direito das viúvas e órfãos. No versículo 10 desse capítulo 22, ele vai dizer o seguinte: por isso é que estás cercado de armadilhas, e um pavor repentino te perturba. E o versículo 23, se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado, se afastares a maldade para longe da tua tenda. Então é por isso que depois, lá no capítulo 31, Jó vai fazer toda uma defesa, dizendo: olha, eu nunca fiz essas coisas, né? Que Deus, ele me mostra o dia em que eu falhei. Não é que Jó se considerasse infalível, mas se a gente pudesse dizer assim, o resumo da obra, ele não via as transgressões que justificassem ele estar recebendo toda aquela tragédia que veio sobre ele. Então a gente precisa entender que havia uma teologia na mente dessas pessoas, que dizia o seguinte: se eu ando em integridade, em retidão, em honestidade, em temor a Deus, logo eu tenho proteção contra o mal, proteção contra as pessoas más, e sou uma pessoa próspera e vivo em paz. De outro lado, se eu viver em desonestidade, em maldade, em pecado, praticando a injustiça e a impiedade, vem sobre mim o castigo, a ira de Deus, eu vou colher o mal que eu semeei, eu vou ter perda da paz, perda da tranquilidade, perda da prosperidade. Ora, por isso que Jó, ele observa a vida dele e diz assim: eu vivi justamente até hoje. Por que Deus está me castigando? Porque ele tirou de mim o favor dele. O que eu fiz para merecer isso? E principalmente, durante esse tempo, Deus permaneceu em silêncio. E ele vai questionar, dizendo: por que ele não me responde? De outro lado, os amigos de Jó enxergam a mesma situação de aflição de Jó da seguinte maneira: se você fosse realmente tão justo quanto você diz, isso não estaria acontecendo com você nem com a sua casa. Então, na visão de Jó, qual é o resumo da visão de Jó? Ele era um homem feliz, temente a Deus, próspero, importante, líder, uma referência, que procurava fazer o bem e que perdeu tudo que tinha e que estava sofrendo muito. E esse sofrimento, quando ele começou a meditar, a refletir, a se envolver nas suas emoções com todo aquele sofrimento dele, ele então começa a desejar a morte. Ele quer parar com o sofrimento. E ele pede a Deus então que abrevie esse tempo de sofrimento, que acabe com ele de uma vez. Ele se vê como alguém ferido por Deus, que Deus estaria tratando ele como um inimigo, né? E ele não entende por que razão. Ele acha que ele estava recebendo o tratamento que deveria ser destinado a alguém que anda em caminhos maus, não para ele. Ele sente-se abandonado por seus familiares, envergonhado por causa do seu estado e atacado pelos seus amigos. E é o que realmente acontece. Todo o tempo ele é confrontado pelos amigos, dizendo que ele era culpado. Ele se sente impotente diante de Deus, né? De um Deus todo-poderoso que estava pesando a mão sobre ele. Em dado momento, ele vai fazer a seguinte observação: que muitos ímpios, maus, idólatras, não recebiam o tratamento que deveriam receber. Ao contrário, permaneciam, se fortaleciam, estavam felizes. E Jó vai chegar então à seguinte conclusão: de que é inútil fazer o bem, pois afinal de contas ele recebeu o mal tal como quem faz o mal. E ele deseja uma audiência com Deus para poder defender a causa dele. Na visão dos três amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, são esses os três nomes. Com certeza tem pecado em Jó e na família dele. Deus é justo e por isso ele castiga os maus, assim como abençoa e cuida dos justos, e que Deus restaura os arrependidos. Logo, Jó deveria se arrepender e aceitar essa correção de Deus, e que se ele confessasse e aceitasse a correção de Deus, ele então seria restaurado. Nesse cenário, vai aparecer um personagem aqui, um outro amigo de Jó, chamado Eliú.
Jó, no capítulo 32, nos versículos 2 e 3, dizem o seguinte: Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou furioso. Por quê? Ele ficou irado contra Jó, pois se considerava mais justo do que Deus. E também ficou furioso com os 3 amigos de Jó, porque eles não sabiam o que responder para as perguntas de Jó e para aquele compartilhar de Jó, mas o tempo todo ficavam condenando a Jó. O que a gente precisa entender aqui, irmãos, é o seguinte: essa noção de justiça de Deus, de retribuição aos homens pelas suas, por aquilo que eles fazem, pela forma como eles vivem, é sim uma verdade, mas é uma verdade geral. O problema aqui é que eles estão particularizando aquela verdade e eles estão aplicando essa verdade de uma forma muito rígida, sem flexibilidade. Quando a gente se eu e você vivemos de uma maneira em que toda a nossa relação com Deus se baseia numa cadeia de ação e reação, né? Se nós enxergamos a vida e tudo aquilo que acontece conosco de um ponto de vista de mérito, de que aquilo que eu acho que eu deveria receber, ou da maneira como eu acho que eu estou vivendo, eu aceito ou não aceito o que me acontece, isso pode causar sérios problemas para nós e nos deixar numa situação de muita angústia. Então a primeira pergunta que nós vamos tentar responder aqui é: estaria sendo Deus injusto realmente com Jó? Então vejamos o seguinte: a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para mim e para você aqui é que o homem jamais se auto-justificará diante de Deus, ou poderá cobrar algo de Deus, ser mais justo do que Deus, a ponto que Deus fique devendo alguma coisa para mim e para você, ou devesse alguma coisa a Jó. Porque veja, quando nós fazemos o que é mal e pecamos, nós somos dignos de uma punição. Mas quando nós deixamos de fazer o que é certo, né, e deixamos de fazer o bem, também é um pecado, né, de omissão. Também nos coloca numa posição digna de uma punição. E fazer o que é correto é nada mais do que o nosso dever, né? As consequências de uma vida de quem faz correta, leva uma vida correta, são, de forma geral, uma vida honesta, uma vida sem cavar, sem procurar por problemas. Ou seja, eu passo a ter uma vida digna, uma vida pacífica, e eu estou semeando para o bem, então, de maneira geral, eu vou colher o bem. Nós não podemos esquecer que todos nós somos inclinados para o mal. Somos falhos, né? Quantas vezes eu e você nos achamos merecedores de algo baseados numa justiça própria, né? Lembre de situações na sua vida profissional em que você ou as pessoas com quem você trabalha, né, muitas vezes se julgam merecedores de algo quando na verdade não são, né? Tem uma visão muito particular, a lente é muito limitada por aquilo que a pessoa considera justo receber ou deixar de receber, né? Muitas vezes ela não aceita uma repreensão, uma correção, porque na visão dela ela não acha que está fazendo algo errado, quando na verdade está. E vice-versa. Muitas vezes nós achamos que merecemos tanta coisa e não somos assim essa última bolacha, último biscoito do pacote, né? Será que estamos realmente numa posição de exigir alguma coisa? O que eu quero dizer com isso? É que a gente muitas vezes se baseia numa justiça própria. E, apesar de sermos falhos, achamos que somos merecedores. Jó, e aí Eliú começa a trazer alguns questionamentos, tá? Está lá em Jó capítulo 33, dos versículos 8 a 12. Na verdade, Eliú está falando com Jó. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos e eu ouvi as tuas palavras. Dizias: estou limpo sem transgressão,
sou puro e não tenho pecado. Deus procura motivos de inimizade contra mim e considera-me seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todos os meus atos. Mas eu te respondo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior do que o homem. Então nós temos que entender que o nosso senso de justiça é muito limitado. É isso que Eliú está trazendo aqui. Deus é maior do que o homem. No capítulo 34, versículos 5 e 6, 9 e 10, está escrito o seguinte: Pois Jó disse, sou justo, e Deus tirou de mim a justiça. Apesar da minha justiça, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu não tenha transgredido. Versículo 9. Pois disse, para o homem não adianta ter prazer em Deus. Por isso, vós, homens de entendimento, ouvi-me. Longe de Deus esteja praticar a maldade e do Todo-Poderoso fazer o mal. No capítulo 35, versículos 5 a 8, Eliú vai dizer assim: Atenta para os céus e vê. Contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Se pecares, que mal farás contra ele? Se crescerem as suas transgressões, que lhe farás com elas? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade poderia fazer mal a outro como tu, e a tua justiça poderia ser aproveitada por um mortal. Eu acho interessante essa argumentação aqui de Eliú, porque, no fim das contas, o que ele está querendo dizer aqui? Quando nós particularizamos, limitamos demais, né, a avaliação das coisas que estão acontecendo conosco, ou das coisas que nós achamos que deveriam ou não deveriam acontecer conosco, com as pessoas, de acordo com o nosso senso de justiça, nós trazemos... limitamos muito a Deus, e Eliú está dizendo aqui que é como se a gente trouxesse a Deus para o nosso nível e ficasse ali nesse jogo nesse debate com Deus, quando na verdade ele está dizendo, olha, quem é você para atingir Deus, ou que Deus tenha que ficar se importando de forma tão particular nesse jogo de disputa de quem está com a razão, né? A Bíblia nos fala que nós, diante de Deus, nós não podemos ser justos. Em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, diz, não há justo nenhum sequer. E a gente vê essa fala também em alguns salmos. Nós só podemos estar justos diante de Deus pela graça de Deus e pelo favor de Deus que nos justifica. Não somos nós que nos justificamos a nós mesmos, mas Deus deu o caminho através dos primeiros sacrifícios que eram feitos, a vida de inocentes, animais inocentes, que derramavam a sua vida e que pagavam pelo pecado dos homens, mas depois isso se completa e se faz de uma forma total e definitiva através de Jesus. Ele é a nossa justiça e Ele deu a vida dele inocente por nós. Só dessa maneira nós estamos justificados por Jesus diante de Deus. Deus não olha para a nossa justiça e nem pelas coisas que nós possamos fazer para cobrar de Deus alguma coisa em retribuição, mas pelo amor do próprio Deus em nos tornar justos através do sacrifício que Ele fez. Eu quero progredir um pouco mais nessa reflexão, tomando em conta o seguinte, né? Como nós podemos encarar as situações desfavoráveis e os sofrimentos que vêm sobre nós, ainda que nós nos consideremos não sermos merecedores disso. É que nós somos muito falhos e muito limitados no nosso senso de justiça. E nós fazemos um julgamento muito parcial de quem merece e quem não merece o quê. E aí nós transportamos isso para Deus também, para dizer se Deus está reagindo de forma correta ou não àquilo que nós deveríamos receber. Veja como nós somos rápidos em julgar, rápidos em condenar, rápidos em estabelecer as intenções e as culpas dos outros. Era o que os amigos de Jó
não conseguiam enxergar, né? Eles foram rápidos em julgar Jó. E como nós somos tão condescendentes conosco mesmo? Tiago, o livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, sejamos, né, no versículo 19 ele vai dizer, sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos, né? E aí a gente pode, às vezes, até ser exigentes conosco mesmo. Mas nós temos, então, uma tendência a julgar de forma muito rápida, né? O problema é que tenhamos isso bem claro na nossa mente. Guarde isso no teu coração. Para entender a justiça e os caminhos de Deus. E por que as coisas acontecem conosco ou aconteceram com Jó? É preciso saber que nós não conhecemos todas as circunstâncias. Nós não conhecemos os desdobramentos. Nós não entendemos todas as intenções. Nós não temos maturidade para compreender o tempo que as coisas devem ou não devem durar. O espaço, a abrangência e o que é verdadeiro. Nós somos muito falhos ao termos o conhecimento dessas coisas todas, mas Deus conhece todas as circunstâncias envolvidas. Deus conhece todos os desdobramentos do que está acontecendo. Deus tem todas as perfeitas intenções e conhece as verdadeiras intenções que estão no coração dos homens. Deus entende qual é o tempo justo e necessário para as coisas. Deus vê toda a terra e não apenas a nossa vida. O universo não gira em torno de mim ou de você. Deus conhece o que é a verdade, pois Ele é a verdade. O Senhor sabe todas as coisas, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. E o que nós temos que ter muito claro na nossa mente é que, na verdade, nós não recebemos aquilo que a gente realmente mereceria. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, muitas vezes, nós não recebemos a recompensa que nós deveríamos realmente merecer. Deus não derrama sobre a humanidade o que ela realmente deveria receber. Até que chegue o tempo do basta, o tempo do limite. Então, durante muito tempo, Deus é gracioso e misericordioso. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 3 a 4 e versículo 9, dizem assim: sabeis antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós vemos a história de Jonas e a cidade de Nínive, onde Deus ordena que Jonas vá até esta grande cidade, porque o pecado dela estava chegando, né, aos ouvidos do Senhor, e o Senhor ia executar juízo contra Nínive. Deus diz: Jonas, vai e prega, denuncia o pecado de Nínive e diz para eles se arrependerem, porque se eles se arrependerem, eu não vou derramar a minha ira sobre eles. O que Jonas fez? Jonas fugiu, ele não queria. Por quê? Porque o senso de justiça no coração de Jonas era de que ele queria ver eles serem executados, porque eram maus. Mas no coração de Deus havia o seguinte desejo: antes de eu derramar a minha ira, que eles merecem, eu quero dar uma oportunidade ao arrependimento. Então, o que eu estou querendo dizer, trazer esses textos aqui, dizer para você é o seguinte: na verdade, muitas vezes Deus, Ele não traz
às pessoas más aquilo que elas merecem segundo os nossos olhos, e era um questionamento que estava no coração de Jó. Outros personagens bíblicos questionaram a mesma coisa, porque Deus tem um tempo de misericórdia. Deus tem um tempo de misericórdia para mim e para você. Deus não reage a cada ato mal que nós fazemos com uma cajadada. Da mesma maneira que Deus também não garante que o tempo todo estaremos dentro de uma bolha de proteção e que nenhum mal vai chegar até nós. Eliú fala em Jó, no capítulo 34, versículos 13 a 15. Quem lhe entregou o governo desta terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, morreria, e o homem voltaria ao pó. Eliú reconhece que Deus é o autor da vida. A própria existência é um favor de Deus, é graça. Então nós temos que ter em mente que o nosso senso de justiça é muito limitado. Ora, é verdade que o Senhor pune o pecado e a maldade. Sim, Ele pune. Sim, o caminho dos ímpios e dos maus perecerá. Sim, o Senhor abençoa aqueles que andam retamente, praticam o bem, temem e se desviam do mal. Sim, o Senhor guarda aqueles que o temem e os livra do mal. Mas essas são verdades gerais sobre a justiça de Deus, amplas, totais. Mas elas estão submetidas a condições de tempo, de modo e de propósito que nós muitas vezes não compreendemos. Por isso que nós temos que confiar no caráter perfeito e justo de Deus. Porque ainda que seja na eternidade, a justiça de Deus se manifestará. Muitos vão morrer aqui, numa situação que nós consideraremos injusta, mas verão a justiça do Senhor por toda a eternidade. Muitos que fazem coisas terríveis que para nós deveriam receber um castigo muito rapidamente, permanecem durante um tempo, debaixo de uma misericórdia de Deus, e podem sair dessa vida sem o castigo que nós achamos que eles deveriam receber, mas que, infelizmente, viverão num castigo eterno, por toda a eternidade, sem a presença de Deus, em recompensa a vida que eles escolheram. Temos que lembrar, para nós podermos ir fazendo um fechamento, de que tudo que aconteceu com Jó partiu de um desafio lançado por Satanás, que a gente falou na primeira aula. Será que Jó permaneceria fiel e temente ao Senhor se os favores do Senhor sobre ele cessassem? E na fala de Satanás, ele queria dizer o seguinte: Senhor, Yahvé, Jó só é fiel a você por todos os benefícios que ele recebe. Ora, como foi Deus que trouxe Jó para essa conversa com Satanás, e como Deus conhece todas as coisas, nós podemos entender que Deus permitiu Deus trouxe Jó a esta exposição, não apenas para ensinar Jó, mas nós, milhares de anos depois, estamos aprendendo com a história dele. Muitas vezes, quando a gente vive uma vida de religiosidade, e aqui eu não falo do sentido positivo da religiosidade, da religião, no sentido de uma vida com Deus e de busca a Deus, mas sim aquela religiosidade como um sistema humano, onde a gente passa a ter uma relação com Deus a partir de uma troca de favores. Eu sirvo a Deus, logo eu sou merecedor de recompensas. Eu não faço mal, então, porque eu não quero punições. Mas o que Deus queria gerar em Jó e quer gerar em mim e você é um coração que sabe quem Deus é, que se relaciona com Deus por quem Ele é e dá ouvidos à palavra e obedece às suas determinações, porque ama quem Deus é, obedece e serve a Deus, confia nele, descansa nele, se entrega aos cuidados de Deus e sua justiça, que não abandona Deus, que não se rebela, porque as circunstâncias adversas sobrevêm sobre ele.
Deus permitiu que Jó fosse provado de forma a confiar a aliança com a justiça que Jó tinha. Jó tinha uma aliança com a justiça. Mas essa prova de sofrimento exaltou ainda mais o coração e o caráter de Jó, a verdade da vida de Jó, o relacionamento que Jó queria cultivar com Deus. Eu entendo Deus levando Jó e abrindo os olhos do Jó para um segundo momento. Saiu daquela particularização de uma verdade completa, de dizer que não, a minha vida é uma relação com Deus de causa e efeito, ação e reação, fiz, agora eu mereço ou não mereço, mas para algo maior, que independe das circunstâncias dessa vida. Porque nós sabemos que essa vida, muitas vezes, nós vamos passar por aflições e que nós não gostaremos delas, vamos desejar nos livrar muito rapidamente delas, como Jó queria se livrar delas. E nós podemos entrar nesses conflitos de merecimento. Na nossa vida, Deus vai permitir a gente passar por situações que a gente chama de tribulações. A vida nessa terra é feita de tribulações. Por quê? Porque a humanidade está contaminada pelo pecado. A humanidade faz más escolhas, comete suas más ações, e isso gera consequências e aflições, não apenas para quem comete, mas para quem está à sua volta. Nós passamos por provações. Nós precisamos, a Bíblia diz, ser provados assim como o ouro passa pelo fogo para que as impurezas sejam retiradas e que ele se torne um metal tão puro e tão precioso. Ele precisa ser refinado pelo fogo, provado pelo fogo. Então as provações, elas trazem sobre nós ensino, fortalecem o nosso caráter, aumentam a nossa fé, consolidam a esperança que nós temos em Deus. Nós podemos passar por perseguições. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo odeia o pai, odeia o filho e odeia os que são do pai e do filho. Nós vamos passar por tentações. Porque quando formos tentados pelo maligno, Deus quer nos dar o privilégio da vitória pela fidelidade. E tudo isso com a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus sabe como Ele vai ser mais glorificado. Porque Deus tem um propósito eterno do seu reino a cumprir nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que amam segundo o seu propósito, como está lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Esse texto está falando que nós podemos passar por todas as coisas. Há momentos de aflição e há momentos de sossego. Agora, não tenhamos, muitas das vezes, então eu falei, o que eu quis dizer aqui? Nosso estado de sofrimento pode ser resultado de tribulações, provações, perseguições, tentações, coisas que vêm sobre nós com a permissão de Deus. Mas também, não podemos negar, podem ser consequências do nosso pecado. E aí essas aflições vêm sobre nós como uma oportunidade para o arrependimento. E nisso, aquilo que os amigos de Jó falaram não estava errado, só estava mal utilizado da forma e do momento errado. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: Deus não se deixa zombar, tudo que o homem semear, isso também colherá. A repreensão, ela é um ensino, né? Para aquele que é reto, ela vem como um ensino. 1 Coríntios 11, no capítulo 11, versículos 31 e 32. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, esta verdade maior de que Deus traz uma ira, uma punição contra o pecado, ela é verdadeira, a gente não pode esquecer dela. Mas ela precisa ser observada do prisma de Deus, num cenário completo e maior, com todo o equilíbrio, com o amor, a graça, o favor, a misericórdia de Deus, a compreensão maior do cenário que só Deus tem e pelo tempo que Deus sabe que é necessário e que é justo. E aí a gente pode incorrer, eu creio que Deus está nos levando a alguns estados
de maturidade na nossa fé. Porque muitas vezes nós, apesar de abençoados, somos ingratos. Você já conheceu alguém assim? Você já se viu nessa situação? Apesar de todo o favor e todo o benefício de Deus, demonstrar uma grande ingratidão, não reconhecer, não enxergar nada. Muitas vezes, às vezes a gente vai se entristecer, nosso coração vai sofrer. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento de dor, de aflição, e é normal que a gente se abata, como Jó se abateu, e Jó abriu o coração dele para Deus. Deus não o reprovou por causa disso. O problema é que quando nós estamos no fundo do poço, nós precisamos olhar para cima e não para baixo. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver no fundo do poço, não olhe para baixo. Não olhe para a sua condição. Tira os olhos dela e olhe para cima. Olhe para a saída. Olhe para a luz. Porque senão nós podemos ter a tendência, assim como Jó, de particularizar a Deus e achar que o universo gira ao nosso redor e estabelecer as nossas relações e a nossa compreensão da vida numa relação muito curta de ação e reação e de mérito. Ora, nós temos que ter um coração grato a Deus, exercitar a gratidão. Lembre de todos os benefícios que Deus já te deu. Lembre do que Ele já fez por você, de todos os favores que Ele já te concedeu e que você nem merecia. E por fim, para mim, o nível mais alto é quando nós temos um coração grato, mesmo em meio ao sofrimento. São estágios, são 4 estágios. Eu até fiz um gráfico aqui, vou jogar aí na tela, você pode ver agora esse gráfico mostrando nós saindo de uma condição de ingratidão e aonde Deus quer nos encaminhar até conseguirmos ter um coração grato mesmo em meio ao sofrimento. Então, será que no seu coração há algum pensamento, algum sentimento de que Deus te deve alguma coisa? Será que eu muitas vezes tenho me afligido e sofrido de forma desnecessária porque eu acho que Deus me deve alguma coisa? Cuidado com o que você fala. Cuidado em querer, às vezes, trazer uma resposta para uma pessoa que está abrindo o coração e acabar trazendo mais peso sobre ela e não está falando aquilo que é justo e correto da parte de Deus. Seja mais pronto a ouvir, interceda, entenda, tenha compaixão. Deus não elegeu você e a mim como juiz dos outros, ainda que a pessoa possa estar numa situação errada. Mas se a pessoa está passando um sofrimento e começa a compartilhar aquilo, não vamos achar causas. Vamos confiar em Deus. Espere em Deus. Busque ao Senhor. Apresente sua causa diante dEle. Não como se Ele te devesse, mais uma vez eu insisto, alguma coisa, mas para que Ele te conduza em meio a esse sofrimento, naquilo que Ele quer gerar na sua vida. E antes de julgarmos, sermos rápidos a julgar os outros, façamos auto-julgamento, avaliemos-nos a nós mesmos. Deus quer nos levar a um outro nível de relacionamento com Ele. Deus não é injusto. Eu quero dar um rápido testemunho para você, dizendo que eu já passei por uma situação muito semelhante a essa, no meu trabalho, em que eu me vi diante de uma situação tão desfavorável. E eu não havia... Eu cheguei, eu estava trabalhando fora do meu departamento, fui deslocado para outro lugar. E quando eu cheguei lá, tudo estava dando errado. Muitas coisas estavam ruins e eu comecei a sofrer muito com aquilo. E eu comecei a dizer, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, não fui eu quem plantou isso aqui. Por que isso agora está caindo sobre mim? As consequências de erros que não fui eu que cometi. O que eu fiz para estar nessa situação? Por que o Senhor me trouxe até aqui? Até quando, Deus, eu vou permanecer disso? Então, em meio àquele sofrimento, muitos dos questionamentos que eu vi em Jó durante esse estudo estavam no meu coração.
Mas eu quero dizer para você que apesar de um período de silêncio que durou exatamente o tempo que Deus sabia que precisava durar, que precisava permanecer, então Ele começou a me responder. E Ele começou a me trazer à memória palavras que Ele tinha me dado antes disso tudo acontecer, me preparando, porque eu não sabia. Eu e você somos pegos de surpresa, mas Deus não. E Ele me encorajou, Ele me carregou no colo, Ele me deu saída. E essa experiência, apesar de desagradável durante um tempo, ela me deu uma experiência mais profunda com Deus. Ela me deu a oportunidade de aprender, de me desenvolver, de testemunhar a outras pessoas, como eu estou fazendo hoje aqui para você, de encorajar outras pessoas, porque eu passei por aquilo, né? E eu posso hoje compreender pessoas que estão em situações similares à minha e poder dizer para elas que o Senhor é fiel e Ele tem a resposta. Jesus abriu mão da sua glória e do seu direito, da sua justiça, para ser punido e receber algo que Ele não merecia. Por amor, por graça, por misericórdia. O sofrimento que Jesus passou foi a preparação para a grande vitória que Ele viria a ter. Eu e você, irmãos, como cristãos, somos convidados a passar por sofrimentos nessa vida, como Jesus passou, em preparação a uma glória maior, uma vitória maior. É melhor que a gente sofra fazendo bem, para a glória de Deus, do que sofrer em consequência dos nossos pecados. Nem todo sofrimento é consequência de pecado e punição de Deus, ainda que possa ser. Nem toda situação favorável é sinal de ter a aprovação de Deus e o favor de Deus, ainda que possa ser. Sofrimentos não significam de modo nenhum injustiça da parte de Deus. Cuide com a vitimização, cuide com a autojustificação, cuide em ser rápido em achar causas e culpa para situações. Lembre-se que Deus é soberano, tudo sabe, tudo permite, e que nós devemos ser fiéis a Deus independente das circunstâncias. Cultivemos um coração grato quando tudo vai bem e, sobretudo, manter a esperança quando as coisas vão mal. Ele é o nosso Redentor, a nossa justiça, por sua graça e misericórdia. Os nossos sofrimentos, eles fortalecem a nossa fé. Eles nos tornam aptos a ajudar outras pessoas. Eu quero deixar uma dica aqui para você, para que você assista 2 filmes na Netflix que trazem histórias de vida fantásticas de pessoas que receberam algo que a gente pode se perguntar, mas pobre pessoa, por que passar por isso? É um documentário sobre a vida da surfista Bethany Hamilton, que teve um braço arrancado num ataque de tubarão quando ainda era criança. E sobre uma jovem que vai passar por toda aquela situação na escola lá de Columbine, nos Estados Unidos. Procure na Netflix esses 2 filmes, porque eles são pessoas cristãs, são pessoas tementes a Deus, mas que passaram por situações muito adversas. E eu quero dizer para você que se elas não passassem por aquilo que elas sofreram, jamais elas teriam o impacto e o alcance que elas tiveram e que elas têm hoje, né, se elas não tivessem passado por tudo aquilo. Eu quero deixar aqui para você um super abraço. Aqui nós encerramos então essa aula de hoje. Eu espero que tenha sido edificante para você, que você possa assistir esse vídeo mais de uma vez, com calma, com tranquilidade. Que Deus abençoe você, que Deus fale ao teu coração. Em nome de Jesus, um grande abraço e até semana que vem, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical.